meus amigos, meus internautas, meus pastores, minhas filhas queridas, tanto aqui de Campo Grande na minha presença, como as minhas filhas em Santo Antônio de Pádua, meus amigos em Pádua, minha igreja em Maragatu, 4º Distrito de Santo Antônio de Pádua, e minha igreja em Magé. Hoje eu vou usar um texto muito querido por todos e reconhecido por pessoas internacionais. Diz respeito a João Batista, que estava batizando Jesus, que batizou Jesus. João Batista que entrou numa embolada sem necessidade nenhuma. Mas acontece que ele, quando estava batizando no Jordão, lá em Jerusalém, ele ouviu o seguinte, Mateus capítulo 11, verso 1, começa dizendo assim: E João ouviu na prisão as obras de Cristo, enviou-lhe 2 de seus discípulos, perguntando-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos um outro? Os discípulos perguntaram a Jesus. Jesus lhe respondeu: Ide anunciai a João as coisas que ouves e as coisas que vês. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, os pobres é anunciado o Evangelho. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Eu queria dizer para você o seguinte: ontem passou na Globo Internacional, aliás, não foi na Globo, foi numa outra emissora internacional, uma senhora que foi visitar Jerusalém. Chegando lá, ela dizendo ser católica, quando perguntaram a ela incentou o desejo de conhecer o túmulo que foi enterrado Jesus. Eu acho que ela não saiu de lá muito satisfeita, não, porque em Jerusalém, para você saber, há uma discussão muito grande a respeito do túmulo que Jesus foi enterrado. Nós, os evangélicos, acreditamos que Jesus foi enterrado num túmulo de José da Arimateia, porque é assim que a Bíblia diz, ninguém pode contestar a Bíblia. E o clero romano, o poder romano, acredita que Jesus foi enterrado no túmulo que eles fizeram lá, chamado Igreja do Santo Sepulcro. O texto não fala sobre essa coisa, mas eu quero dizer para vocês a claridade do texto e o que está acontecendo. Pois bem, João estava batizando o batismo do arrependimento no Jordão. Mas acontece que ele soube que um rei estava traindo seu próprio irmão, possuindo a esposa do outro irmão. É adultério. E ele, em vez de tratar simplesmente do seu batismo, começou a meter um malho naquele rei que estava usando a esposa do seu irmão. Mas João Batista ficou muito famoso porque ele estava batizando nas águas
E os judeus começaram a acreditar e gostavam muito de João Batista. E João Batista ali naquele lugar, o rei, quando soube que João Batista estava falando mal dele, ficou indignado e pensou em matar João Batista. Mas ele pensou, se ele matasse João Batista, ele ia ter uma revolução dentro do país dele, porque João Batista era muito famoso e muito querido. E ele, para vocês terem uma ideia, que vocês talvez não saibam, mandou fazer uma prisão exatamente no lugar onde João Batista estava batizando. E ainda mais, fez uma prisão, João Batista ficou preso naquele lugar ali, mas ele deu regalias a João Batista. Uma das regalias é que deu secretários para João Batista usar, e a pessoa ia onde quer que João Batista quisesse e a pessoa fosse. Ele tinha pessoas para servir mesmo na prisão. Aliás, futuramente vocês vão saber, mas eu vou começar a iniciar agora, foi daquela prisão que João Batista foi chamado para ser enforcado, perder a cabeça. Degolado, aliás. Então agora João Batista ouviu dizer que apareceu um homem que estava fazendo um milagre. Ele aguardava que aparecesse ali Jesus Cristo. E ele, segundo o texto que eu vos li, mandou que 2 dos seus discípulos fossem lá onde estava aquele homem chamado Jesus e perguntasse se ele era o Cristo ou se era para João Batista esperar uma outra pessoa que era o Cristo que havia de vir. O Senhor Jesus olhou para os discípulos e falou: vai e diz a João que os cegos estão vendo, os leprosos estão sendo limpos, os aleijados estão caminhando, os mortos estão sendo ressuscitados. E finalizando, dizia o seguinte: e o Evangelho está sendo pregado aos pobres. E lá num versículo à frente ele diz que bem-aventurado é aqueles que permanecem crendo nele, Jesus Cristo. Meus senhores, minhas senhoras, meus internautas, eu fico pensando o seguinte: Jesus não deixa nenhuma só pessoa sem ser atendida. Olha, ele atendeu a pessoa que estava morta para ser ressuscitado. Ele atendeu o aleijado para ser curado, o manco. Ele atendeu o cego para ver. Atendeu o mudo e surdo que falava. Ele atendeu a todas as pessoas e finalmente ele atendeu também aos pobres. E dizia aos pobres: está sendo pregado ao Evangelho. Eu fico pensando aqui o seguinte: todos os sistemas da face da terra que a gente estiver vivendo, se crer em Jesus Cristo, acreditar que Ele faz, pedir a Ele, Ele vai resolver. Pensamos que, naturalmente, aquelas pessoas que foram perguntar se era Jesus, foram com a resposta da língua sem saber. Jesus não falou: eu sou o Cristo, não falou isso não. Falou: vai lá e diz a João que está sendo acontecido isso, que os cegos estão vendo, os aleijados estão sendo curados, os mancos, são ressuscitados os mortos, e o reino de Deus está sendo pregado às novas, às criaturas que são pobres. E ele repete: bem-aventurado é aquele que não deixa de crer em mim.
Meu amigo, hoje o sermão é demonstrativo, que eu não quero perder muito seu tempo. Só tem uma maneira de você resolver o seu problema, de eu resolver o meu problema. É entregar na mão de Jesus Cristo, porque qualquer que seja a qualidade do sofrimento, vem na noite o sofrimento, mas a alegria vem no amanhecer. Você acredita que Jesus faz tudo, até ressuscitar o morto. Jesus Cristo tem poder para ressuscitar. E nesse sermão demonstrativo eu posso dizer a vocês o seguinte: João Batista deve ter dado uma palavra de correção àqueles 2 discípulos. Porque eles devem chegar perto de João Batista dizendo que o homem falou isso, 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 isso e isso, mas não falou que era o Cristo. João Batista deve ter falado assim para ele: pois ele é o Cristo, rapaz. Então, nesse sermão demonstrativo, eu quero dizer o seguinte: muitas das vezes, a pessoa curada dá o nome da cura de outras pessoas, esquece que foi Cristo que curou. Está enfermo, Cristo cura a pessoa. Ele dá um nome a um santo ou a outra pessoa. A pessoa está desempregado, ele dá um nome a um amigo que empregou ele, mas esquece que quem empregou ele foi o próprio Jesus Cristo. Muitas pessoas perdem tempo de fazer tudo, mas esquece daquele texto que Jesus falou: bem-aventurado é aquele que sempre crê em mim. Agora, para terminar, meus amigos, João Batista deve ter ficado muito satisfeito de saber que o Cristo que estava vindo para ele ser batizado era aquele Cristo que ele esperava para a salvação da vida dele. E neste momento eu quero dizer a você: todos os problemas podem ser sanados se forem entregues nas mãos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora, para terminar, eu posso te dizer: só Jesus Cristo salva. Deus abençoe. Muito obrigado.